Olá, amigos! Sejam bem-vindos no canal Marcelo Lambert com o programa Café com Marcelo. Hoje o tema é incrível, Mahatma Gandhi, um grande pacifista do século XX, uma figura que tem algumas contradições, mas a gente vai discutir ao longo do programa. Vai coar seu café que eu estou te esperando aqui para a gente tomar esse café juntos. Daqui um segundinho a gente está de volta. Chegamos em mais um programa Café com Marcelo, hoje trabalhando essa figura sensacional que foi Mahatma Gandhi. Ele que teve uma história de vida muito interessante e sem nenhuma dúvida deixou um legado incrível para todos nós. Ele foi um homem que nasceu no século XIX, né? E ele transcendeu a barreira do século XIX para o século XX. Ele vai morrer em 1948, então ele vive basicamente os primeiros 50 anos do século XX, lembrando que os primeiros 50 anos do século XX foram intensos ao extremo. Tivemos Revolução Russa, tivemos Primeira Guerra Mundial, tivemos Segunda Guerra Mundial, quer dizer, muitas das colônias que havia na África, na Ásia, durante o neocolonialismo estava se dissolvendo, né? Inclusive Gandhi, indiano, né? Fazia parte, quando ele nasceu, da colônia britânica, né? Então eram domínios britânicos ali. E quando a gente pensa em Gandhi, a gente sempre lembra da figura do Gandhi com a sua roupa simples, com a sua fala tranquila, né? E aquilo tudo que ele lutou. Mas na verdade Gandhi ele estuda, ele é formado em Direito, ele inclusive estudou na Inglaterra, ele fazia parte de um grupo indiano, de uma casta que tinha uma condição econômica mais favorável e baseado nisso ele consegue estudar fora. Ele não era muito afeito ao direito, inclusive é falado que o Gandhi era uma pessoa muito tímida e ele tinha muita dificuldade em falar em público, em se posicionar, e é claro que a carreira de advogado há uma necessidade muito grande da oratória, desse posicionamento, né? E nesse momento ele decide ir para a África do Sul. É quando na África do Sul ele começa a ter contato com várias experiências que ele diz que irá humanizá-lo ainda mais e ele vai ter um contato direto com a luta pelos direitos humanos, a luta pelas pessoas. Quando ele volta para a Índia, ele começa um trabalho de politização, de conscientização dos direitos das pessoas, dos cidadãos indianos, né? E ao mesmo tempo ele começa com um projeto de luta que é o projeto de luta pacífica, né? De transformar o mundo através de uma luta pacífica, sem pegar em armas. E ao mesmo tempo ele vai iniciar um trabalho de luta, de militância, que é chamado de desobediência civil, né? Onde ele vai questionar as instituições britânicas que dominavam a Índia, né? Ele irá questioná-las através de desobediências em relação a pagamento de impostos, posturas políticas, posturas conscientes políticas e, acima de tudo, levar as pessoas à conscientização para que elas pudessem entender a condição que elas estavam em relação
aos domínios da Inglaterra, dentro da Índia, dentro ainda daquela filosofia do neocolonialismo. Bem, eu volto rapidinho no segundo bloco, vamos mais uma vez coar aquele café e voltar aqui para tomar junto do Marcelo esse café quente para a gente continuar discutindo esse tema. Chegamos no segundo bloco do programa Café com Marcelo, hoje discutindo um tema sensacional de uma figura emblemática que foi Mahatma Gandhi. Falei para vocês no primeiro bloco toda a construção, né, da política de desobediência social, pública, política, que ele vai se engajar e a postura pacifista diante disso tudo. E ele pregava questões muito objetivas. Dentro dessa luta não podia ter o uso de drogas, o uso de bebida. Ele colocava uma questão muito importante, que inclusive é muito contemporânea, que é a paridade de direitos da mulher. Sim, ele falava muito sobre a importância da mulher ter direitos iguais dentro da sociedade. Uma outra coisa que Gandhi pregava de forma exaustiva era a questão da educação. Era fundamental para Gandhi entender que a educação era o grande caminho para a emancipação humana, né? Então ele batalhava muito essa questão. Uma outra coisa sensacional é que Gandhi discutia de uma forma muito profunda a necessidade da harmonia entre indianos e muçulmanos, né? Porque todos vocês sabem que dentro da Índia nós temos, a maior parte são indianos, né? e que cultuam a religião hindu, mas nós também temos muçulmanos, nós também temos cristãos, nós também temos budistas, nós temos sikhs, nós temos várias nomenclaturas dentro da Índia. Então o Gandhi entendia que era muito importante essa visão mais ecumênica, essa união, né, dentro da perspectiva da vida das pessoas dentro da Índia. E diante disso, ele questiona uma potência, né? Que potência é essa? É a potência britânica, né? Ele questiona o modelo colonial, ele questiona a opressão que o indiano vivia, né, em relação à produção indiana, que era, na verdade, explorada aí pelo neocolonialismo. E ele vai, através de todos esses questionamentos, ele vai levar as pessoas, né, uma capacidade, uma condição, através do seu discurso, através da sua ação e dos seus exemplos, ele vai levar as pessoas à capacidade de pensar, de refletir e, através disso, claro, movimentar todo um ato pacífico, né, de questionamento em relação ao neocolonialismo e toda aquela estrutura que dominava a Índia naquele momento, inclusive cerceando os indianos de ser, em sua essência, indianos, né? E todos aqueles que viviam dentro daquele território. Então Gandhi, ele vai se destacar basicamente por esses dois pontos fundamentais, né? Primeiro, essa forma de luta, que é uma forma pacifista, é um meio de luta, é uma forma. Ele acreditava que as coisas poderiam ser transformadas através desta linguagem, né? Que é uma linguagem muito mais agregada à ideia do amor universal. E ao mesmo tempo, o segundo ponto era essa ideia da desobediência civil, que tem muito a ver com a perseverança, né? Um ato de resistência, de se colocar diante de uma determinada problemática e, ao mesmo tempo, ter, né, essa capacidade de influenciar o meio que ele vive. Pessoal, vamos agora para o labirinto das ideias, né, e vamos trabalhar efetivamente agora uma conclusão que seja bem objetiva e bem clara para vocês entenderem um pouco de como era a prática do Gandhi.
chegamos no momento labirinto das ideias do programa Café com Marcelo da semana, hoje trabalhando o tema Mahatma Gandhi. E eu quero contar uma história bem rápida sobre ele, e essa história, inclusive, há até alguns questionamentos se realmente aconteceu isso. Então você tem um grupo muito grande de estudiosos da vida de Gandhi que falam que realmente aconteceu, mas eu já ouvi vários outros estudiosos falando que isso é um pouco de mito. Mas eu vou falar essa história para vocês, na verdade a moral dela é muito mais grandiosa do que qualquer outra coisa. A história diz o seguinte, que uma certa feita, uma mãe, né, chegou com o seu filho junto a Gandhi, porque o Gandhi era um grande conselheiro, era uma pessoa que virou a maior referência dentro da Índia e depois, é claro, no mundo inteiro. E ela fala assim, Gandhi, o meu filho, ele come muito açúcar, ele tem uma enfermidade que não pode comer açúcar e eu preciso que você fale com esse garoto para que ele pare de consumir açúcar. Aí Gandhi para por um segundo, pensa e fala o seguinte, vou pedir para a senhora ir embora e voltar daqui uma semana. Nesse momento, a mulher, sem entender muito, ela pega e vai embora. Só que ela era de uma região muito distante da Índia e aquilo seria muito difícil para ela, né? Mas, como Gandhi pediu, ela fez. Uma semana depois, ela volta até Gandhi e fala, olha, estou aqui de volta, né? Então, meu filho, como eu disse, ele come muito açúcar e ele vai morrer se ele continuar comendo tanto açúcar. Então, Gandhi, o que eu faço? O Gandhi virou para o garoto e falou assim, não coma mais açúcar. Aí a mãe não entendeu nada, falou, por que você não fez isso semana passada? Quando ela faz esse questionamento, Gandhi vira para ela e fala, porque semana passada eu comi açúcar. Então, moral da história, né? Quer dizer, como que eu posso pedir para alguém fazer algo se eu não dou o exemplo? Então, o maior legado de Gandhi, na minha opinião, né, é o fato de que ele era um exemplo. Ele era ser humano, como eu, como você, então nós falhamos, nós erramos. Mas ele tentava sempre ser coerente entre a teoria e a prática. Inclusive, esse é um dos fatos que mais me chama a atenção na vida de Gandhi. Mesmo sabendo que, historicamente, ele tinha algumas contradições, até políticas, inclusive também ideológicas. Mas o fato dele tentar manter a coerência entre aquilo que ele acreditava, aquilo que ele pensava e a sua prática, né, sem dúvida nenhuma, é o grande legado. Quando a gente conta essa história, a gente para pensar até um pouco quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, né? Que era muito comum, e até hoje os adolescentes têm muito essa ideia de falar assim, você não tem moral para falar isso. Né? O que o adolescente quer dizer para nós? Olha, você faz isso, como que você acha que você pode me cobrar se você também faz isso? Então, na concepção de Gandhi, na verdade ele só poderia cobrar alguma coisa de você se realmente ele também fizesse aquilo, se ele tivesse condições morais para poder cobrar isso de você. Então, o grande exemplo, talvez, a grande reflexão que a gente deve fazer é o seguinte, se eu quero uma sociedade mais justa, se eu quero uma sociedade melhor, se eu quero menos lixo no chão, se eu quero um meio ambiente respeitado, objetivamente eu tenho que fazer isso, porque eu sou o espelho. Inclusive, vocês sabem, eu sou professor de carreira, né? Uma escolha pessoal, uma escolha profissional, uma escolha ideológica. E eu entendo que o professor ele tem que ser esse exemplo, porque se ele é esse exemplo, os alunos, aqueles que o acompanham, ele vai ter referências positivas para a construção da sua vida. Independente da profissão que ele escolha, ele sempre vai buscar exemplos, ele vai buscar referências. Né? E Gandhi ele representa exatamente essa concepção, né? Essa ideia, essa visão mental de como talvez a gente deve construir uma sociedade. Eu vou indicar um livro hoje, que inclusive esse livro é meu, né? Que é o Observador Sonhos. Esse livro foi escrito por mim e pelo fotógrafo Leandro Zermiani, ele fez as fotografias e eu escrevi os textos. Né? Então é uma viagem aí pelo Brasil,
onde ele foi tirando fotos, depois eu fiz reflexões. E por que eu estou indicando esse livro no programa de hoje? Porque o tema desse livro é sonhos. E eu vejo na figura do Gandhi um indivíduo que sonhou uma Índia livre, ele sonhou uma sociedade melhor e ele saiu da zona de conforto e lutou por essa sociedade quando ele resolveu quebrar os paradigmas da época, que infelizmente levou à morte do Gandhi, porque ele foi assassinado, né, em 48, e ele foi assassinado por um radical que se incomodou demais, inclusive com o ecumenismo de Gandhi. Então nós temos que lutar contra esses radicalismos, porque esse radicalismo ele sempre está agregado a uma linguagem de ódio e isso sempre leva à destruição. Então eu finalizo o programa de hoje dizendo a vocês que, sem nenhuma dúvida, Gandhi representa esperança. A figura de Gandhi mentalmente representa resistir às injustiças e, acima de tudo, né, não só resistir às injustiças, mas combatê-las, né, de uma forma bastante incisiva, né, e no caso dele ainda de uma maneira pacífica, que eu acho que é até mais difícil do que de outra forma, porque essa forma pacífica ela é muito mais difícil de ser praticada diante dos desafios que a sociedade e o mundo nos impõem. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É um tema muito legal, muito reflexivo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Como eu sempre digo, a manutenção desse programa depende de você, depende do seu apoio. Não se esqueça de deixar um comentário lá para enriquecer mais ainda o programa. E fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert do programa Café com Marcelo. Até a semana que vem.